Paz do Senhor, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Atos, capítulo 7. É impressionante como esse livro ele dá uma ênfase ao poder do Espírito Santo. Como é bom nós estudarmos o livro de Atos, porque nós vemos a ação que o Espírito tem através da vida de um homem. Quando nós prestamos atenção em Atos, capítulo 6, versículo 8, nós vemos que Estevão estava cheio de fé e de poder. Estevão estava extremamente preparado, capacitado para fazer a obra do Senhor. É só você ler os versículos seguintes que você vai ver que Estevão fazia prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Por causa desses sinais, dessa manifestação do Espírito Santo, alguns donos de sinagogas em Jerusalém tentaram debater contra Estevão, mas em Atos 6, no versículo 10, a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e às palavras que Estevão falava pelo Espírito. Foi em vão o debate. Estevão deu uma surra teológica em todos aqueles pastores da época. E, não satisfeitos, os donos das sinagogas contratam pessoas para acusar Estevão de blasfêmia. E quando conduz Estevão diante do povo, em Atos capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilha como se fosse um rosto de um anjo. Aí nós entramos no capítulo 7 de Atos, aonde vai ser narrado o maior sermão no livro de Atos. Estevão mostra um conhecimento profundo das Escrituras. E é importante citar aqui que não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Mas Estevão tinha um conhecimento profundo da palavra. Ele começa narrando a aliança de Deus com Abraão. Depois ele ensina como o povo rejeitou José. Depois ele ensina como o povo rejeitou Moisés. Fala como o povo rejeitou os profetas e tudo aquilo que Deus fez para conduzir o povo para perto de si. E é nessa hora que Estevão, depois da sua pregação extraordinária, é nessa hora que Estevão libera uma palavra. E essa palavra suscita a ira do povo. A palavra está em Atos capítulo 7, versículo 51, aonde Estevão diz: homens de dura cerviz e incircunciso de coração, vós sempre rejeitais o Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, que mataram os profetas que vieram antes de vós. Quando Estevão fala essa verdade, a mesma verdade que Jesus falou quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger você debaixo dos meus braços, mas você sempre matou os profetas que eu vos enviei. Quando Estevão libera a palavra, os ouvintes, os incircuncisos de coração, os homens de dura cerviz, protege os seus ouvidos para não ouvir a repreensão de Deus. A ira vem sobre eles. Eles conduzem Estevão para ser apedrejado. Mas naquela hora a Bíblia diz que Estevão erga os seus olhos para o céu. E ali ele vê o céu aberto, ele vê a glória de Deus. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assentado à sua direita. Quando Estevão olha para Deus, mesmo recebendo todas as pedradas, ele consegue olhar para o alto e contemplar a glória de Deus. Não estamos livres de ser acusados. Não estamos livres de ser apedrejados. Mas nada também nos impede de olhar para o alto e contemplar a glória do Deus vivo. E o que mais me chama a atenção nesse capítulo 7 é a semelhança que vemos entre Estevão e Jesus. Até a hora da morte, Estevão foi a imagem e a semelhança de Cristo. Na hora que ele estava recebendo as pedradas, de joelho, ele exclama em alta voz: Pai, perdoa os seus pecados. Não impute sobre ele esse erro
porque eles não sabem o que faz. E antes da sua morte, ele entrega o seu espírito a Deus e parte para a eternidade. Imagem e a semelhança de Deus, do início da sua vida até o final, e foi honrado com a visão da glória de Deus. Amém, queridos? Deus os abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.